Hoje, conversando com uma cliente, a gente teve um pequeno embate e eu insisti numa seguinte tese: você não deve investir no Rio de Janeiro. Ela, como toda carioca, e eu falo isso porque minha esposa é carioca, eles amam o Rio de Janeiro. Carioca ama o Rio de Janeiro e tem uma certa dificuldade, em muitos casos, de se depender de lá. E a ideia do porquê que eu acho que você não deveria, ou melhor, do porquê eu falei para ela que ela não deveria arrematar um imóvel de leilão no Rio de Janeiro, está atrelado a um processo que eu constantemente trago para que você entenda, que é relacionado a público-alvo e o tipo de imóvel. Então vamos lá. Essa minha cliente, ela quer arrematar um imóvel que no mercado vale algo em torno de 180 mil reais. Ela tem disponível 100, 110 mil reais para fazer isso. Só que ela conhece, ela mora no Rio de Janeiro, então basicamente é o lugar em que ela conhece. E como muitas das pessoas fazem, elas querem arrematar imóveis onde elas moram, ou próximo. A lógica é sempre a mesma. Mas, Edwards, eu conheço aquela região, eu sei dizer se lá vale ou não vale. E aí vem o primeiro ponto que você precisa entender. Boa parte de uma análise mercadológica, ela é realizada com um processo em que indifere se você conhece ou não o lugar. Eu sei, isso assusta. Mas pensa comigo. O que é mais importante para um imóvel, para um preço de um imóvel? Talvez você vai dizer diversos fatores, mas eu vou te dizer a localização. E a localização não é relacionado a uma cidade, mas é relacionado ao posicionamento daquele imóvel naquela cidade. Então pensa comigo. Se um imóvel ele é bem posicionado, mais pessoas querem morar lá. Se mais pessoas querem comprar ele, maior é o preço que ele vale. Essa é a estrutura básica. Só que daí, por conta dessa frase, desse conceito que está correto, as pessoas acreditam que localização é o imóvel estar no centro da cidade. Isso não é verdade. E aí vem uma questão de público-alvo. Eu já falei disso aqui, mas eu vou trazer esse conceito para você novamente. Toda vez que você for comprar um imóvel, antes de comprar esse imóvel e antes de você analisar esse imóvel, você precisa pensar: quem é a pessoa que moraria ali? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que essa garrafa fosse um imóvel. Antes de eu saber quanto vale essa garrafa, para saber se eu compro essa garrafa, eu preciso pensar: quem moraria nessa garrafa? Aí algumas coisas vêm à mente. Eu preciso definir qual que é, vamos dizer assim, o que o pessoal da internet usa como persona, que é traçar um perfil básico daquela pessoa. Então, por exemplo, sabe esse perfil que eu te disse? Um imóvelzinho padrão, 39 metros quadrados, em que são 2 quartos, sala, cozinha, um banheiro, geralmente prédios, blocos de 4 andares sem elevador. Geralmente quem vai morar lá é uma família que tem renda mensal, geralmente no máximo de 5 mil reais, não passa disso. Usualmente vai ser um casal com 1 ou 2 filhos. Usualmente também os dois trabalham, eles têm um carro. E aí vem as consequências desse perfil que eu tracei para você. Quais consequências? Se os dois trabalham, as crianças precisam ir para a creche ou para uma escola. Se os dois trabalham, mas só tem um carro, muito provavelmente um deles usa transporte público. E as consequências disso causam implicações de que se precisa ter creche próxima, se eles precisam ir para a creche, precisa ter creche próxima. Se eles precisam ir para a escola, é melhor que tenha escola próxima. Se eles precisam de transporte público, é bom que tenha ponto de ônibus próximo. Se eles trabalham numa cidade ao lado, é bom que tenha uma via de fácil acesso. Percebe que tudo isso influencia na escolha de uma moradia? Talvez não seja o fator determinante, porque muitas pessoas pensam no fator preço, obviamente, mas sem sombra de dúvida, se você tiver que escolher entre 2 lugares, um lugar que atenda às suas necessidades e outro lugar que não atenda às suas necessidades, você vai pensar nessa daqui primeiro. Então você definiu bem o seu público, você consegue saber se uma localização é boa ou não. E se você sabe que uma localização é boa ou não,
você pode comprar aquele imóvel porque aquela avaliação de mercado faz muito sentido para você. Agora que eu falei tudo isso, pensa comigo. Essa análise, você precisa especificamente saber como é a cidade? Pensa assim, eu não sei de onde você está vendo esse vídeo agora, mas eu estou em São José dos Campos. Talvez você não conheça essa cidade, mas você precisa saber exatamente como é a dinâmica dessa cidade para saber quem é a pessoa que vai morar num imóvel desse tipo. Você não precisa saber, você já consegue. E sabendo das características dessa pessoa, você precisa saber de algo muito específico da cidade? Não. Você só precisa olhar um mapa e verificar se tem escola. Você só precisa verificar se tem creche. Você só precisa verificar se tem ponto de ônibus. Basicamente isso. Aí você quer dizer que eu preciso analisar esses quesitos em todos os imóveis? Não. Você precisa analisar os quesitos para o tipo de imóvel que você for comprar. Porque se for um imóvel de alto padrão, os quesitos que você vai ter que verificar, os requisitos, né, vão ser diferentes. Mas você precisa olhá-los. Então, o que eu falei para minha cliente, a gente faz essa mesma análise que você quer fazer no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil. Simples. Só que, como toda análise, aí vem a segunda etapa da análise. Que é o quê? Depois que você fez essa verificação, você vai precisar verificar aquela análise. Porque daí sim, existem alguns fatores que podem afetar aquela compra. E essa verificação é relacionado a dados do local. Eu vou te dar um exemplo. Uma região em que tem enchente, ou um lugar em que alaga. Isso você não consegue ver no mapa. Você precisa falar com pessoas na região. Para isso você liga para corretores na região. Regiões como o próprio Rio de Janeiro. Existem áreas em que é tomadas por tráfico de drogas. Existem áreas que é tomadas por milícia. Nesses casos, não vai estar no mapa do Google falando sobre isso. Vai estar na galera que mora na região, e aí você vai precisar ligar para um corretor para saber disso. Então toda a análise, ela passa por essas duas etapas, uma etapa de, vamos dizer assim, de tela e outra etapa de ligação. Explicando isso para ela, ela percebeu, tá, então, apesar de eu conhecer o Rio de Janeiro, eu posso não conhecer outros lugares e arrematar um bom imóvel em outros lugares? Sim, pode. Ah, mas e se eu precisar resolver alguma coisa? Aí eu disse para ela, boa parte do processo você vai fazer totalmente à distância. Ah, como assim? Documentação, escritura e registro, você vai fazer por uma videochamada. Você vai registrar por um site chamado Registradores. Mas e se eu precisar abrir o imóvel? Quem que vai abrir para mim? Você vai arrematar um imóvel num condomínio. E lá vai ter a figura do síndico. É exatamente o que eu falo para os meus alunos, inclusive. A Jornada do Arrematante está aqui embaixo. É um link para você aprender a arrematar imóveis de leilão em 3 horas. Você vai aprender do começo ao fim, em 3 horas, como arrematar um imóvel de leilão da Caixa. O link está na descrição. É o que eu falo para os meus alunos, então, sobre você especificamente entender o processo da documentação, e aí você percebe, da documentação não, o processo que você precisa saber, que daí você consegue fazer isso de qualquer lugar. Quando você fala com um síndico, se torna mais amigável a ele, ele vai te ajudar. Por exemplo, você vai, seu síndico, tudo bem? Eu estou mandando um chaveiro aí, você consegue acompanhar ele? Ah, consigo. Ou um zelador, de repente. Ah, eu preciso fazer uma reforma, o apartamento precisa de uma pintura. Você tem alguém para me indicar? Ele vai te indicar. Ah, olha só, eu estou precisando de fazer tal coisa. Você pode me indicar? Pode. E a reforma, Edros? Essa minha cliente perguntou. E a reforma? Como é que eu vou fazer uma reforma à distância? Você vai pegar 3 orçamentos. O mais barato você vai fechar. Você não vai pagar antes. Você vai fazer todos os dias. O que você vai fazer hoje? Tal coisa. Final do dia, o que você fez hoje? No dia seguinte, a mesma coisa. Terminou a obra, você paga. O síndico pode te ajudar mais uma vez e ver no local. A venda, você vai colocar uma fechadura eletrônica ou você vai colocar aqueles cofrezinhos em que você coloca a chave dentro, com senha. Toda vez que um corretor vier com um cliente, você simplesmente vai liberar na portaria a entrada dele e a partir disso ele pega a senha ou pega a chave lá, coloca lá e mostra para o cliente.
Você percebe que o processo, você não precisa estar no local. E Edson, mas por que você insistiu para que ela não arremate no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem um sério problema com a violência. O imóvel que ela quer não se alinha num público de local fácil. Por exemplo, existem alguns locais que não tem tanto problema no Rio de Janeiro. Isso é um fato. Só que esses locais não estão geralmente inseridos para esse público de imóvel que eu falei para ela. E tem um problema maior, uma coisa que você precisa entender se você quer investir com leilão de imóveis. Leilão são oportunidades. E quando a gente fala oportunidades, eu estou falando de um filtro. Imagine um grande filtro. Você vai colocar muitas coisas aqui em cima. Elas vão ficar paradas pelos filtros e vai sair algumas coisas aqui embaixo. Então, quando você for pensar em imóveis de leilão e for pensar, nossa, não, eu só quero na cidade tal, no bairro tal. Você está restringindo as oportunidades possíveis de um imóvel ser encontrado. Você vai encontrar, inevitavelmente, se você não restringir tanto, você vai encontrar alguns imóveis. Só que daí quando você for analisar, se for fazer os filtros, você vai perceber que a maioria não passa em todos os filtros. Só que se você tem poucas coisas entrando no filtro, nada vai sair. Então, por exemplo, você olha primeiro localização, depois você olha edital, depois você olha matrícula, depois você olha processos, depois você olha a viabilidade financeira. Alguns imóveis vão ser excluídos em todas as etapas. Alguns vão ser excluídos logo na primeira, alguns vão ser excluídos na última. Poucos vão passar em tudo. Para isso você precisa de quantidade. Então, quando você está pensando em quantidade, melhor, quando você está pensando em investimento, você tem que pensar em quantidade. Imóvel vai ser um número. Eu sei que é difícil você tirar isso da sua cabeça, de que imóvel, nossa, não, é uma coisa super importante, porque é uma questão cultural o imóvel. Talvez você não tenha um imóvel de moradia própria. E é difícil você colocar isso na sua cabeça. Mas quando você está pensando em investimento, ele é um número. Ele é um negócio. E como todo negócio, ele só precisa dar resultado. É só isso. Então, a minha sugestão para você é que, primeiro, evite arrematar no Rio de Janeiro. Se o seu perfil de imóvel for um imóvel mais barato, pela questão de violência. Aí você está dizendo para eu nunca arrematar? Não. Existem pessoas que elas ganham dinheiro, sim, com imóveis no Rio de Janeiro. Se você não é do Rio de Janeiro, você não deveria estar arrematando aí. Porque você, além de não conhecer a região, você está sofrendo alguns riscos nesse sentido, tá? Mas se você é do Rio, ou de repente você tem uma facilidade para conhecer pessoas, aí tá tudo bem, você pode encontrar. Mas a lição mais importante para se tirar é: aumente muito o seu leque. Pense em grandes regiões, várias cidades na hora de pesquisar imóveis. Porque assim, você aumenta seu filtro. Quando você aumentar seu filtro, você vai aumentar o número de imóveis que você vai participar de leilão. O número mágico é, se você participar de 5 leilões, provavelmente você vai ter arrematado um. Essa é a lógica. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comente aqui embaixo sugestões de temas para eu comentar. Eu tento sempre trazer conteúdos que acontecem no meu dia a dia, de coisas que eu converso com as pessoas, mas você pode trazer um conteúdo que pode agregar muito. Fechado? Aquele abraço. Valeu!